Bom, deixa eu trazer para vocês algo que vocês acompanharam, que vocês são sempre muito bem informados, estão sempre conosco aqui na TV Paranaíba Record, sobre a agressão a um menino de 4 anos feita por um adulto. E aí essa situação alertou para uma questão importante. Até que ponto os pais devem interferir nos conflitos entre as crianças? Uma reação desproporcional de um adulto contra uma criança. Esta é a imagem que levantou uma discussão sobre como os pais devem se comportar diante dos conflitos dos filhos com outras crianças. Douglas Felipe Lima, de 41 anos, invadiu o palco onde crianças se apresentavam na festa junina de uma escola infantil no Distrito Federal. Ele empurrou e derrubou o menino de 4 anos, que teria um histórico de conflitos com o filho dele. Douglas foi contido por outros adultos e levado à delegacia. Em São Paulo, algo parecido foi registrado pelas câmeras de segurança de um parque infantil. Durante a brincadeira com bastões de espuma, um garoto atinge o rosto de uma menina. Na sequência, o pai dela invade o local, pega o brinquedo da mão da filha e empurra o menino na piscina de espuma. Para mim, para o meu filho, foi traumatizante tudo isso e está sendo até hoje. Toda vez que eu toco nesse assunto, as minhas mãos soam, meu coração dispara. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que nenhuma criança ou adolescente deve ser vítima de qualquer forma de violência, incluindo agressão. O ECA considera crime violência física e psicológica e prevê medidas de proteção e punições para os agressores, conforme a gravidade do caso. A legislação estabelece punições através do Código Penal, principalmente com base no crime de lesão corporal ou no crime de maus tratos ou mesmo através do crime de tortura, que a pena pode chegar até 8 anos de prisão. No Distrito Federal, o caso foi registrado como vias de fato. Agressão que não deixa marcas, além de desacato, porque uma das pessoas que tentou frear o agressor era policial civil. No depoimento, Douglas disse que há meses o filho reclamava que vinha sendo agredido pelo colega e que na festa junina a criança enfiou o dedo no olho do filho, o que o deixou transtornado, mas que se arrepende do que fez e acabou liberado. Na ocorrência de São Paulo, a mãe da criança espera desde 2022 por uma definição da justiça na esfera civil sobre o caso. A gente está acompanhando essas cenas, né? Tanto eu como a nossa convidada, que já apresento para vocês, e isso nos causa um desconforto muito grande, né? E é sobre isso que a gente vai conversar. Até que pontos devemos interferir, como agir em situações como essa. E eu estou recebendo a neuropsicóloga, a Marina Celestino Soares, que vai conversar com a gente sobre isso, porque uma conversa sempre leva a algo muito bom, né, Marina? Muito obrigada por ter vindo, viu? E já começo, a gente estava observando aqui, eu acho que você sentiu a mesma coisa em casa. É uma violência que gerou outra violência e foi uma reação em cadeia que infelizmente não vai para um lugar legal. Não. E como também é desconfortável acompanhar, assistir. Então, talvez o pessoal que está nos assistindo de casa sentiu a mesma coisa que a gente aqui, como você comentou, e é desconfortável. E como agir, o que fazer nesse tipo de situação, que é difícil viver, que é difícil assistir, que é difícil ouvir falar sobre. E nós precisamos lidar com situações difíceis. E qual a melhor forma de fazer isso, que é o nosso grande desafio? Uma forma que quebre esse ciclo de violência. E como que a gente age? Porque é claro que a gente não está aqui para julgar nada, porque se trata de caso de violência, né? Mas como agir? Porque de repente a gente tem aquele instinto humano. A gente vê alguém nosso ali que está de repente sofrendo algum tipo de violência e vem o instinto. Me corrija se eu estiver errada, por favor, Marina. Mas como é que a gente age diante disso que vem, quase de forma instintiva? Com assertividade. A primeira coisa que nós temos que perceber é como nós estamos para lidar com essa situação.
E isso também é delicado e eu acolho as pessoas que já passaram por situações como essa nesse sentido, porque é difícil a gente racionalizar quando nós estamos imersos numa situação difícil. Então, a primeira situação é a gente parar e pensar como eu estou para mediar esse conflito. Se eu estou furioso, se eu estou com raiva, se eu estou desregulado, possivelmente a minha resposta vai ser uma resposta no tom da emoção que também estou sentindo. Entendi. Então, primeiro é observar, meu Deus, como eu estou para resolver essa situação. Se eu estou adequado, se eu estou atento, mas eu estou racional, eu vou tentar mediar aquele conflito que está acontecendo. Vamos supor que nós estamos passando por uma situação de agressão. Essa situação de agressão, a nossa postura deve ser interrompê-la. Quando nós estamos falando de crianças, nós temos que mediar essas situações, interromper essas situações. Nós, como adultos, que somos responsáveis por elas, sim, e estamos construindo e tentando participar de uma sociedade saudável, assertiva, um relacionamento saudável. Uhum. Então, a gente encerra a situação e nós vamos primeiro cuidar das pessoas. Então, essa criança está machucada, essa criança ela está precisando de alguma coisa. Como está essa criança? Cuidar delas, possivelmente em outro contexto, então, porque geralmente costuma vir todo mundo. Então, a gente levar para um contexto seguro, cuidar dessa criança e aí, sim, resolver esses assuntos que são assuntos tão difíceis e lembrando que são crianças. Então, essa primeira resolução deve partir dos adultos responsáveis. E nós estávamos conversando, essas situações de violência têm muitas camadas, né? Uhum. Então, é algo que a gente problematiza no sentido de cuidar daquela pessoa que está diante daquela situação de violência e aqui tomar também as condutas que são cabíveis para o caso. Não em alguns casos, questões judiciais, em alguns casos, criação de medidas para proteger a pessoa em algumas instituições, discutir sobre o que causou aquelas situações de conflito, também capacitar a criança sobre o que fazer em situações parecidas, e isso tudo após, né, essa regulação e cuidando dela primeiro. Você falou da questão de mediar, né, de mediar este conflito. Entender, meu filho, por que ele te agrediu? Por que você o agrediu? Seria mais ou menos, porque a gente sabe que nas escolas ou ali na vizinhança é um menino implicando com o outro, não tem isso. Sim. Como, né, falar, olha, o que está acontecendo? Por que você está agredindo? Por que você foi agredido? E entrar nessa questão de como se defender sem usar a violência? As cenas que nós assistimos são cenas que cabem à interrupção, mas pegando o cenário de situações que nós estamos percebendo uma situação de conflito e vai escalando, né? Essas situações vão escalando, mas eu percebi ali uma situação de um conflito sutil, de uma implicância. Então, acho que caberia a gente comentar também sobre bullying. Então, o bullying pode aparecer tanto de maneira verbal quanto de maneira física, pode aparecer como um cyberbullying, camuflado de piadas, e de comentários que são parecidos com brincadeirinhas, ironias. Então, eu sou um adulto, estou percebendo esse movimento entre as crianças. A minha postura também é interromper essa situação, mas também ir ensinando para a criança como ela vai denunciando essas situações. Você trouxe o exemplo de, eu estou aqui implicando, umas crianças estão interagindo de uma maneira implicante. Sim. Então eu estou percebendo aquela situação e está claramente a criança desconfortável. A gente vai ajudar a mediar falando sobre isso. Então percebi que o seu colega ficou um pouco desconfortável quando você estava mexendo aqui na planta, que é dele. Você ficou desconfortável quando ele mexeu na sua planta? Eu fiquei desconfortável. Ou eu não gostei, a planta é minha. Então você está tentando pegar porque você quer a planta, certo? Certo. Mas a planta é dele, certo? Certo. A planta realmente é sua. O seu colega gostaria de brincar com a planta. Vocês querem brincar juntos com a planta? Vocês querem brincar com outra coisa que não seja a planta, porque a planta é dele e ele não quer compartilhar a planta dele agora? Quais são as opções que nós vamos dar para essa criança? Entendi. E o mais importante é perceber que quando você mexeu na planta, o seu colega fez um rosto assim e puxou. Será que ele gostou que a gente mexeu na planta dele? Acho que ele não gostou. Então vamos perguntar se a gente pode mexer na planta antes de ir com a mão?
Isso tem a ver muito com impor limites, por mais que o verbo impor seja bem assim, né, às vezes até pesado, mas é você estabelecer, achei a palavra, limites, né? A criança de repente fala, olha, eu não quero que você pegue isso aí agora porque eu estou brincando com isso, mas depois a gente brinca. Seria mais ou menos assim, Marina? Seria, eu acho que talvez a gente poderia trazer a pauta sobre desenvolver estratégias de assertividade. E lembrando também que estamos falando de crianças. Então, o que cabe para uma criança de 8 anos? O que cabe para uma criança de 10 anos? O que cabe para uma pessoa de 12? O que cabe para uma pessoa de 25? E assim por diante. Então, impor os limites, estabelecer os limites é assertivo. Quando a gente pensa a radical da palavra assertividade, pensando até as teorias sobre assertividade, é como se fosse eu respeitar o seu direito, eu respeitar o meu direito em prol do direito de ambos. Então, eu aprender a fazer isso é um exercício e eu observar o limite do outro, a fronteira do outro, como o outro sentiu, e eu expressar ao mesmo tempo como eu me sinto, também é a assertividade. E essa barreira desse limite é algo legal. E impor limites é muito importante. Uma criança que sabe falar o que é desconfortável para ela é uma criança que a gente vai tendo um caminho seguro. Porque no desenvolvimento nós passamos por uma série de violências e é fundamental as crianças saberem o que é o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não tolero e para quem eu conto, para quem eu posso confiar de me proteger na nossa rede. E não só uma rede de apoio, mas enquanto sociedade, a gente confiar nos nossos caminhos de segurança e de denúncia dessas situações que nós não nos sentimos confortáveis. Eu vou ter que parar a entrevista agora, mas depois a gente pode trazer algumas estratégias. Claro! Até tem uma amiga nossa, a Cida, diz que, olha, ela hoje está brigando por causa da neta, porque muitas vezes as crianças ficam ali implicando, né? Há situações muito desagradáveis, então ela está tentando lidar com isso e as estratégias, pelo menos algumas, porque a gente sabe que são muitas, né, Marina? Sim! A gente vai saber já com a nossa convidada querida, a Marina Celestino, que é neuropsicóloga e que está com a gente aqui hoje discutindo esse tema. Participe, se você também quer, como a Cida, participar, 99897.000 é o meu WhatsApp, você conversa lá comigo na tela para você printar e salvar aí no seu celular. Já volto com você aqui, viu, Marina? Eu estou conversando hoje com a Marina Celestino Soares, neuropsicóloga, sobre até que ponto, né, interferir no conflito que os filhos têm, por exemplo, com os coleguinhas de escola, com os amigos na vizinhança, e o impacto disso de forma emocional. Muito obrigada a você que está participando. Eu falei com a Marina sobre a questão de estratégias. Quais seriam algumas das estratégias, porque ela trabalha com isso, para que vocês, né, possam utilizar aí na vida. Por exemplo, a Cida falou que fica de olho e muitas vezes ela fica chateada porque os pais não prestam atenção nesse tipo de situação para orientar os filhos, né, Marina? Olha só, você usou uma palavra ótima, que é a atenção. A primeira estratégia é ter atenção. E a atenção vai ser útil não somente para a gente mapear situações de risco e depois trabalhar com elas, mas também para cautelar essas situações, e eu preciso até ter atenção para ter uma compreensão empática. Eu observar você, observar a situação, ou ter atenção no como eu estou e como eu verbalizo essa situação. Mas uma coisa importante também sobre estratégias e como os pais também não estão atentos é lembrar que não significa eu ir lá e tirar ela. Não significa eu ir lá e agredir. Interferir envolve fazer qualquer interferência. Eu já interfiro na relação entre as crianças quando eu chamo meu filho e falo: parece que você não ficou feliz quando você brincou com seu colega. O que aconteceu? E construir um aprendizado, eu já estou interferindo. Mas eu estou interferindo para a criação de uma estratégia melhor. Entendi. A todo momento, nós somos os responsáveis por essas crianças, as instituições são responsáveis por essas crianças. Nós devemos ser a sociedade que nós queremos construir. É verdade. Eu tenho aqui a Norma e ela falou que já trabalhou na educação infantil. E ela falou, acho importante ressaltar que foi criança de 4 anos com criança de 4 anos. E são situações comuns nas escolas. Não cabe o adulto agir com violência para defender uma criança. Ela pensa assim. E a nossa postura é: não cabe agir com violência nunca, né? E são crianças de 4 anos
E a gente já tem que observar nas crianças, ao longo desse desenvolvimento, que são comportamentos legais e comportamentos que não são legais. E a partir daí já ir construindo esse feedback de que parece que essa brincadeira não foi legal. Então eu não vou reproduzir, porque não é legal. Então parei por aí. E é claro que essa interferência não é uma violência, é uma interferência de mediação, enquanto educadores. E aí pode-se unir, né? Essa via de educação, aprendizado, orientação e atenção. Ou seja, pais e educadores. É preciso juntar. Nós, não só pais, educadores, mas se eu pudesse trazer uma reflexão, não só os pais e os educadores, mas todo mundo da sociedade, inclusive, por exemplo, a saúde. Então, ter espaços para falar sobre, observar as situações quando a criança recebe um cuidado. Então, ela tem roxo, ela está machucada, como é que tá os dentes dela, ela está bem nutrida, pensando situações de cuidado, pensando em situações de educadores e escola e pais nesse diálogo de manejar conflitos. É algo que deve ser discutido, é algo que deve ser manejado e as condutas e as estratégias também devem ser combinadas, pensando regras de uma boa convivência. Você comentou também sobre quais estratégias, né? Uma boa estratégia quando a gente perceber uma situação de conflito é nós começarmos a falar para a criança aonde ela vai buscar ajuda quando ela perceber que ela recebeu um comentário que ela não gostou, alguém encostou nela de uma forma que ela não gostou, alguém fez uma brincadeira que ela não achou tão interessante. O que ela faz com isso? O que ela faz? A primeira, é uma dúvida, não é mesmo? Não é? O que ela faz? Mas primeiro ela conseguir contar para o outro, franzir a testa e dizer, eu não achei divertido. Ela perceber e ela conseguir mediar. Eu não achei divertido. Essa brincadeira eu não gostei. Depois a pessoa continuou, ou então de primeira continuou. Se é uma criança nova, ela precisa ter ali um cuidado, uma vigilância com alguém que está próximo e ela ir até essa pessoa e comunicar isso que aconteceu para pedir ajuda. E existe também uma diferença entre o rir comigo e o rir de mim. E para isso eu preciso também de atenção. Geralmente o rir de mim é apontando, fazendo comentários, olhando em volta. O rir comigo é todos se divertindo juntos, até o movimento com todos juntos. Eu ter essa sutileza. E eu observar também esse feedback do outro e como eu me sinto para pensar o que fazer. Vamos supor que nós estamos vivendo uma situação de violência e um bullying. Isso deve ser mediado em todas as instâncias. A instância tanto com a educação, quanto com os pais, quanto com as crianças. Mas também existem estratégias específicas para cada uma dessas situações. E, por exemplo, a criança sai, vai conversar, vai denunciar. Exato. Seria, né? Porque como você falou, olha, eu não gostei disso. E até, né, a face demonstra isso. E de repente a outra criança falou, eita, não sei o que eu faço. Ou então, de repente, vai ter uma outra atitude, ela sai, vai procurar alguém para poder ajudar. Exatamente. É isso, né? Ajudá-la a sempre pedir ajuda para mediar. Eu tenho a Célia que contou aqui do filho dela quando tinha 5 anos e um coleguinha bateu nele, esmurrou. Aí ele começou a reclamar para a mãe, porque estava doendo, gente, ai, pelo amor de Deus. E aí ela falou que conversou com a mãe na época, né, pediu, olha, não tá legal isso aqui, mas ela falou que quase não teve retorno. Sabe? Ela conversou com o coleguinha, conversou com a mãe, mas não teve retorno. E aí nesses casos? Não teve melhora. O menino continuou fazendo a mesma coisa. A gente tem que... São muitas camadas. Primeiro, onde estavam essas crianças? Primeiro, eu sinto muito que a criança foi esmurrada. Nossa, gente, que horror. E onde estão essas crianças? E nós devemos proteger essas crianças. Então, a postura dela de pedir ajuda foi uma postura assertiva, mas também caberia, quando eles estão juntos, uma mediação. Então, não sei a idade, Ele tinha 5 anos na época, hoje ele tem 16. Há um impacto nisso?
Pensando no desenvolvimento humano e pensando no temperamento, nós somos constituídos das nossas experiências também. Existe fator tanto emocional quanto comportamental, tem como eu ressignifico tudo isso. Eu não posso garantir uma correlação exata, mas essas experiências todas contribuem para a pessoa que eu estou me tornando. E o que eu faço com isso? Principalmente o que eu faço com isso. Lembrando que nós somos uma sociedade onde eu sinto uma emoção, vou sair da raiva, vou pro nojo. Quando eu sinto nojo e gosto uma comida, quando eu sou criança, às vezes o que eu recebo é, não pode, mas eu não aprendo que aquilo é nojo. Então nós estamos falando primeiro da importância de educar as crianças para reconhecer as suas emoções, depois educar as crianças para expressar as suas emoções e depois o que eu faço depois que eu entendo e expresso. E nesse caso cabe muita mediação do adulto e mediação da criança para manter ou não essa relação, até porque eu preciso proteger a minha criança. Eu fico pensando assim, antes de trazer aqui a Eliana, que está com um sofrimento aqui, a questão de você trazer isso lá da base, essa educação, essa assertividade. Eu acredito, né, me corrija também se eu estiver errada, mas tinha que ser matéria de grade curricular. Eu acredito a mesma coisa, tanto que já é um direito. Não sei se vocês sabiam, mas na BNCC existe um eixo de habilidades socioemocionais. Então isso já é constitucional que deve ser trabalhado. No meu trabalho, a gente tem a Escola do Cérebro, que a gente trabalha também sobre essas habilidades num contexto não clínico. Então, eu ensino as crianças e adolescentes, têm aulas sobre isso, sobre assertividade, sobre como pedir ajuda, sobre como ser um bom perdedor e como ser um bom jogador, sobre como convidar alguém para minha casa de um jeito legal, sobre como dar um feedback para o outro, como relatar um descontentamento, como resolver um conflito. Nossa, isso a gente evita tanta coisa lá no futuro, não evita? Com certeza. Deixa eu trazer a Eliana, ela disse que tem uma filha de 15 anos, ela foi diagnosticada com déficit de atenção e dislexia. Nem parece que ela tem isso porque ela é muito esperta, muito inteligente, ela está contando aqui, eu estou lendo junto com você. Agora, no ano passado, segundo o que ela contou, ela foi atacada verbalmente com xingamentos por um colega. E aí foi investigar, né? Era um rapaz que a ofendia. Ela ficou impressionada com a maturidade dela em saber contornar e não contou para a mãe os fatos. E aí um belo dia a filha dela ligou no trabalho chorando, dizendo que estava cansada de ser xingada por ele. Aí o que fazer nesse caso, já que por causa do que aconteceu, essa situação lamentável, o ano passado a filha dela deixou a escola por um trauma psicológico. É uma situação bem específica, bem delicada, né, Marina? Sim. Mas a Eliana pediu a nossa ajuda aqui. Sim. A primeira coisa que eu devo comentar é um acolhimento para essa família, porque se combinou numa evasão escolar, deve ter sido algo muito grave. E você trouxe a primeira informação sobre o diagnóstico do TDAH e da dislexia. E a minha responsabilidade é alertar sobre como as situações de bullying e violência já são difíceis e a prevalência para as pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento para bullying e exposição à violência, pensando em vulnerabilidade, é até maior. Então, cuidar dessas situações para pessoas com diagnósticos como TDAH, dislexia, o transtorno do espectro autista é algo fundamental e requer muito mais atenção, pensando no nosso maior risco de vulnerabilidade. No TDAH e na dislexia, a gente não tem nada a ver com inteligência, então fico feliz quando ela fala que ela é muito inteligente, porque é mesmo. Não tem nada na ciência que fala que teria alguma alteração de QI, de inteligência. E ter o TDAH, por exemplo, causa ali uma série de questões voltadas também à regulação emocional, à autorregulação. Então, como ela trouxe que a filha conseguiu lidar, eu fico também feliz que isso também vai mostrando uma tentativa de saúde, né, de manejo dessas situações. Segurança, né? E chegou num esgotamento, né? E o que fazer na situação desse esgotamento, novamente, vai ser pedir ajuda aos órgãos competentes. Então, eu recomendo que a escola comece a pensar um plano de inclusão e reinserção para ela, um direito dela. Sim. Porque ela também pode estar nesse espaço, esse espaço é protetivo e ela merece ser cuidada. Buscar ajuda profissional com psicólogos, com uma equipe médica da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, para ajudá-la a cuidar de si e se reintegrar nesse ambiente, pensando nos seus objetivos futuros. E essa situação deve ser resolvida, se não na instituição, caso ela vá para outra, mas se for para a instituição, isso precisa ser resolvido.
Nosso tempo está terminando, mas deixa eu trazer a Elaine do Santa Mônica. Todos esses acontecimentos, conflitos, mordidas, principalmente na educação infantil, ela quer saber o seguinte, mesmo quando o professor não consegue, tenta evitar e não consegue. E aí, porque os professores também estão esgotados, né, minha Flor? Sim. Como é que faz? Professores, vocês precisam ser abraçados, porque além dessas situações todos os dias, eles têm todas as demandas da educação em curso. E quando não consegue manejar, novamente eu reforço a importância do pedir ajuda. A gente pensar com gentileza aonde foi que eu não consegui manejar. Se foi realmente uma fatalidade, se foi porque tem muitas pessoas e isso é demais, se foi porque faltou capacitação e manejo. E aqui eu digo capacitação e manejo até de situações de primeiros socorros mesmo. O que fazer quando uma criança me morde? O que fazer quando uma criança puxa o meu cabelo? O seu cabelo. E aí tem até uma amiga nossa aqui que falou que a filha dela foi aterrorizada fisicamente e mentalmente quando ela tinha 7, 8 anos. E aí a escola investigou, a criança estava replicando o que ela via em casa. Isso pode acontecer também, né, Marina? Isso também pode acontecer. Por isso que o nosso objetivo é sempre um objetivo de cuidado, tentar entender o que explica melhor aquele comportamento, não com um olhar de julgamento, mas tentando resolver um problema. Isso diz sobre assertividade. Muito bem. Conversa boa, né? Conversa importante. Eu quero lembrar você que todos esses esclarecimentos da Marina estarão disponíveis para você compartilhar com seus amigos, com a sua família. Esse vídeo estará lá no nosso @TV Paranaíba, tá? O nosso Instagram. Preciso muito te agradecer. Obrigada por participar aqui comigo, tá? Eu que agradeço o convite e obrigado por trazer informações para a gente viver a nossa sociedade de uma maneira empática. É o que a gente quer. Obrigada, tá? Marina Celestino Soares, neuropsicóloga, e agradecendo a você também que participou e contou um pouquinho da sua história, tá?